A gente viu hoje o time com bastante dificuldade, mas eu gostaria de perguntar para ti, começar essa nossa conversa, que peso teve para o jogo, para o resultado da partida, a expulsão do Capa com 17 minutos? Gostaria de começar por esse tema. Eu achei que teve um peso preponderante, né? O objetivo nosso era colocar ritmo no início da partida, a gente sabia da sequência de jogos da Chapecoense, e a expulsão do Capa permitiu que a Chapecoense jogasse aí 20 e tantos minutos, aí não sei, com um jogador a mais, né? Que aí minimiza o desgaste da equipe deles. Fizeram um gol, né? Depois que fizeram um gol, alguns minutos depois eles tiveram um jogador expulso, 10 contra 10. E aí eu acho que esses 20 e poucos minutos que eles tiveram com o jogador a mais, né? Acabou que minimizou o desgaste que eles teriam, como tiveram no final do jogo, né? Sentiram um pouquinho. O Mancini fez as 3 substituições e sentiram o desgaste do acúmulo de jogos. Acho que foi preponderante nesse sentido. A gente perdeu o Capa, que é nosso titular, que é uma válvula de escape nossa, né? Um jogador que poderia nos proporcionar muitas situações de gol. Enfim, eu achei que foi rigorosa a expulsão. Achei que não foi nenhuma... O Capa não fez o movimento da cotovelada, acho que ele pulou com o braço na frente para se proteger, para não bater cabeça com cabeça, é um movimento normal do jogo, pegou, ninguém vai dizer que não pegou, acho que um amarelo caberia ali, até por ser uma decisão, não foi um lance tão violento que justificasse a expulsão, mas ele expulsou e a gente teve que tentar se ajeitar ali com a menos, sofremos o gol, e depois tentamos o empate, infelizmente não conseguimos. Ô Claudinei, depois daquela expulsão do Capa, porquê da saída do Marquinhos e o porquê da tua escolha pelo Maurício, que você já tinha mencionado que ele já tinha jogado na lateral esquerda, mas o porquê da escolha dele e não do João Paulo? A gente escolheu o Maurício porque a gente estava perdendo empatando 0-0, a gente achou que tinha que fazer 2 linhas de 4 e um jogador para puxar o contra-ataque, que seria o Júnior Dutra, e para fazer essas 2 linhas de 4, até pela saída do Marquinhos, que é um jogador que tem uma responsabilidade no jogo aéreo defensivo nosso muito boa ali, de fazer aquele primeiro pau, a gente optou por botar o Maurício, temos 2 linhas de 4. Se tivesse jogo 1-0 para eles, com certeza eu colocaria, né, o João Paulo, que a gente precisaria atacar, a gente precisava contra-atacar, então optei pelo Maurício, o menino que vem jogando, não sei se vocês têm acompanhado os jogos da Copa do Brasil Sub-20, jogou contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, jogou aqui contra o Fluminense, lá contra o Fluminense muito bem, tem jogado na lateral, um lateral que faz bem a linha de 4. Infelizmente a gente sofreu o gol, aí ficou realmente sem sentido, a gente tem um zagueiro ali pelo lado, a gente esperou um pouquinho para ver se não tinha nenhum problema de lesão e assim que a gente pôde, a gente corrigiu colocando o João Paulo. Infelizmente, gastamos 2 substituições em uma só, né? Mas o pensamento inicial era esse, a gente ter uma consistência defensiva boa e poder fazer as transições com o Dutra ali vindo buscar a bola e às vezes até colocando o Denilson e o Rômulo para jogar. A escolha pelo Marquinhos é que assim, a gente com a menos a gente já monta um esquema quando tem 11 para a gente procurar proteger um pouquinho o Marquinhos da marcação. Então, acho que a gente, inteligentemente, a gente optou por tirar o Marcos porque é o jogador, talvez, entre os 11 que tivesse menos dinâmica de marcação, apesar da qualidade técnica dele, de ser um ídolo da equipe. Eu acho que a gente optou por ter um jogador para fazer a transição, né? Se eu montasse 2 linhas de 4 e o Marquinhos na frente, a gente não teria transição em velocidade. A gente pegaria a bola, teria que dar no Marquinhos, para depois o Marquinhos tentar achar alguém numa saída de alguém pela beirada. Então, tínhamos 3 jogadores ali que juntos têm muitos gols marcados no campeonato, achamos que não deveríamos tirar nenhum dos 3, né, e optamos por tirar o Marcos. Acho que é uma decisão que a gente tem que tomar, né, não poderíamos esperar mais tempo, eles já tinham, depois de finalizar 2 vezes, a gente tirar o Marquinhos, chegaram 2 vezes com perigo. Eu optei por tirar o Marcos, como poderia tirar qualquer outro jogador, mas no momento, pela característica do jogo, eu achei que foi a melhor escolha. Ele chegou a conversar com o Marquinhos no vestiário, porque ele deu uma declaração na saída do jogo dizendo que ficou chateado por ter sido substituído, disse que ia conversar no vestiário. Houve uma conversa assim, não? Não conversei. Eu recebi, como em todos os jogos aqui na ressacada, eu ganhando ou perdendo, né? Eu sou o mesmo com os jogadores, eu espero todos na porta do vestiário, cumprimento um por um, inclusive o Marquinhos, que ele foi o último a chegar. Cumprimentei, dei a mão para ele, não me falou nada, né? A gente teve oração normalmente ali, o José conversou ali um pouquinho, a gente conversou, fizemos oração, né? Os jogadores, a gente ouvia muitos deles ali, né, chateados com o resultado, mas acreditando que a gente pode reverter, né? O que a gente mais ouvia dos jogadores, dá para a gente virar lá, né? E realmente, eu acho que o pensamento é esse, o Avaí, Chapecoense, em qualquer lugar do mundo que jogar, se você virar perdendo de 1-0 no primeiro tempo, você pode virar, tendo 45 minutos, imagina você tendo 90 minutos para virar. Eu acredito que é possível. É mais difícil, ficou mais difícil. Mas pode acontecer, quem sabe lá também não ocorre uma expulsão no jogador deles com 15 minutos, um lance, né, duvidoso, a gente fica com a mais e também tem uma facilidade maior, enfim. Cada jogo tem a sua história. Claudinei, queria saber o quanto te prejudicou essa saída do Capa, muito mais por conta das jogadas pelo lado esquerdo, não só pela expulsão.
E queria voltar ao assunto do Marquinhos. Por que não manter um jogador, por exemplo, da bola parada? Até porque tinha um jogador a menos, poderia fazer uso de bola parada, de falta, escanteio. Não, com relação, prejudica qualquer jogo. Você jogar 11 contra 10, independente do jogador que for expulso, prejudica. Poderia ter expulsado o próprio Marquinhos, pode ter expulsado o Denilson, expulsado o Júnior Dutra. Você jogar com um a menos sempre complica o jogo, né? Ainda mais quando são equipes do mesmo nível. E a questão do Marquinhos, assim, para você ter a bola parada, você tem que ter a bola. Pra você ter a bola, você tem que ter jogadores para marcar, correr, marcar e roubar a bola. Então a gente achou que do jeito que a gente deixou a equipe estava mais consistente para roubar a bola e para fazer a transição. Tanto que tivemos uma bola parada com o Dutra, que ele bateu, né? Uma falta que ele cobrou ali pro gol, né? Já com um jogador a menos, tivemos algumas chances de chegar na frente. Depois igualamos o número de 10 contra 10, né? Aí o jogo ficou bom, no segundo tempo acho que a gente terminou o jogo pressionando, tentando um empate, infelizmente não conseguimos, finalizamos mal algumas vezes, o Arthur foi feliz em outras, mas acho que a gente terminou o jogo, né, pressionando e buscando gol de empate. Claudinei, você nunca se furtou quando a gente te pergunta de alguns assuntos, né? E ainda só abordando esse assunto envolvendo o Marquinhos, né? Você até citou, explicou o motivo, principalmente da questão defensiva. Mas eu até te pergunto, de repente, uma permanência do Marquinhos, pensando na questão ofensiva, porque a gente sabe da qualidade técnica dele, e uma bola ele pode resolver ou numa enfiada de bola para o atacante, ou até mesmo numa cobrança de falta. De repente, isso você chegou a pensar no momento antes da substituição, e até mais, até nessa saída de campo, Marquinhos até disse, né? Vou até conversar no vestiário, enfim, porque hoje eu sou a referência desse time e a gente sabe da história, dessa referência que ele é. E eu não entendo como que a referência sai em um jogo como esse. E aí eu queria saber como que você recebe isso também, né, numa declaração como essa. Se ele falou que vai falar comigo, eu espero ele vir falar comigo. Eu não vou polemizar com ele pela imprensa. Eu sou bem claro com meus jogadores. Vocês nunca viram aqui eu perder um jogo e falar que eu perdi por causa de A, de B, de C, de D. Né? Então, também não acho que é correto esperar um resultado negativo para querer expor alguma coisa ou querer se prevalecer de alguma coisa. Então, o Marquinhos sabe onde é a minha sala, terça-feira à tarde eu estou aí, se ele quiser conversar comigo, a gente conversa. Se não quiser conversar, a vida que segue. Não, assim, eu tenho que fazer, eu sou pago para escalar o time, para substituir, e eu acho que o presidente entende que eu tenho competência para isso, né? Eu não preciso, assim, nenhum jogador escala a equipe, não preciso que ninguém dê palpite, né? Tenho o meu auxiliar técnico, que é o Ivano, que a gente troca ideia. Então eu vou escalar a minha equipe, vou fazer o que eu acho que tem que fazer. Se um dia o presidente achar que o que eu estou fazendo não é suficiente, é pouco, ou está errado, ele tem total liberdade para tomar qualquer decisão. Entendo, né, o quanto o Marquinhos queria ficar em campo, mas todo mundo queria. Talvez se eu tirasse o Denilson, ele falaria a mesma coisa. Se eu tirasse o Rômulo, ele falaria a mesma coisa. Se eu tirasse um volante, perdesse o jogo, perdeu o jogo porque eu deixei o Marquinhos em campo e tirei um volante. Então, assim, eu sou pago para tomar decisões, para escalar a equipe. E o Marquinhos é pago para jogar, entrar em campo, fazer o seu melhor. Nesse jogo eu achei que era interessante a gente trocá-lo, como já troquei outras vezes, como já deixei ele 90 minutos outras vezes, com muita gente achando que eu devia ter tirado ele antes, né? Principalmente nos jogos aqui em casa. Então eu tomo as minhas decisões, sou responsável por elas, e a gente é responsável pelo que a gente faz, pelo que a gente fala. Mas com relação a conversar com o Marquinhos, se ele quiser conversar comigo, eu estava no vestiário, estou na minha sala, estou aqui na sacada, vou estar aqui terça-feira, estou na minha casa amanhã, isso aí, conversar a gente conversa tranquilamente. Ô Claudinei, de alguma forma, talvez não seja essa palavra arrependimento, mas de alguma forma você talvez mudasse essa substituição que você fez da saída do Marquinhos para a entrada do Maurício, se soubesse que depois de um tempo teria a expulsão também de um jogador da Chapecoense, ou talvez se visse o que aconteceu. E aproveito para te perguntar também em relação às oportunidades que o Avaí desperdiçou no segundo tempo, né? A gente viu 2 dias você treinando finalização com o setor ofensivo e hoje no final do jogo, quando o Avaí teve a oportunidade, não soube aproveitar tanto com o Denilson quanto com o Rômulo. Eu acho que a substituição, é como eu falei, se eu soubesse que eles têm um jogo expulso, soubesse que eles iam fazer 1-0, eu colocaria o João Paulo. Mas o fato de tirar o Marquinhos, eu acho que era a decisão mais correta ter tirado ele, por isso que eu tirei, independente de quem entrou. Se eu soubesse que a gente sofreria um gol dali a algum tempo, que a gente ficaria 10 contra 10, eu colocaria o João Paulo, né? Porque eu tive que fazer 2 substituições de fazer uma, como eu estou falando. Né? No cenário que estava ali, eu tomei a decisão de pôr o Maurício. Se eu soubesse o que ia acontecer depois, eu colocaria já de cara o João Paulo e guardaria mais uma substituição. Só que a gente não sabe o que vai acontecer, né? As coisas vão acontecendo, né? Não tenho bola de cristal. Então, eu acho que eu tomei a decisão correta quando coloquei o Maurício. Né? A questão desse encaixe da bola era que eu falei, de ter uma linha de 4 boa e liberar os 3 jogadores rápidos da frente para contra-atacarem. Infelizmente, a gente sofreu o gol, né? E aí no segundo tempo não tinha sentido mais ter o Maurício ali, porque a gente não tinha o apoio que o João Paulo poderia nos dar. Então tiramos, colocamos o João, depois tiramos um volante, botamos o Lourenço, que é um jogador que
que chega mais na frente, que é um meio atacante, né? Jogou até como atacante conosco, para buscar a vitória. Eu acho que o que você falou já corrobora o que eu estou falando. A gente terminou o jogo melhor, né? Você mesmo falou que a gente perdeu várias chances no segundo tempo, não acertamos a finalização, o goleiro defendeu, mas isso mostra que a equipe terminou melhor que a Chapecoense. Se terminou melhor, é que as substituições surtir efeito, apesar de a gente ter feito 2 em 1, né? Por essa questão de não saber o que ia acontecer dali a pouco, mas no final a gente terminou com a troca tirando o volante, botando mais jogador para atacar, nós acabamos pressionando a Chapecoense no final do jogo. Claudinei, boa noite. Você falou que achou exagerada a expulsão do Capa, né? Já deve ter visto, inclusive, o lance na televisão. O que você achou da expulsão do Giroto e, enfim, da arbitragem geral do Weber? Eu acho que ele expulsou o Giroto para compensar, né? Ter visto muito, eu não achei que o lance do Giroto foi para expulsão. Mas aí você compensar depois que já está 1-0, né? Se compensar, se quando tivesse 0-0, tudo bem, né? Então eu acho que ele sentiu que foi rigoroso, até pela reação do público, né? A relação dos jogadores, o árbitro está apitando, mas ele está sentindo o clima do jogo. Eu acho que ele viu pela reação do público, pela reação dos atletas, né? Que ele exagerou. Só que a Chapecoense fez 1-0, aí depois que está 1-0, aí compensou, acho que não é que não justifica, né? Um erro não justifica o outro. Mas eu fiquei com a impressão que ele talvez não tenha visto tão bem o lance, pelo movimento de braço, também é um lance que ele poderia, se achou alguma coisa, caberia um amarelo, né? Não foi nada assintoso, se pegou foi a mão do Giroto no rosto do Leandro. Enfim, não adianta falar da arbitragem, né? Os clubes concordaram que tinham 3 árbitros que iam para o sorteio, esses 3 são do sorteio, foi sorteado o Weber, a gente concordar, achar que eu falei, qualquer um pode errar, né? Ele foi rigoroso na expulsão do Capa e eu acho que na outra expulsão ele acabou, não sei, extraído pelo mau posicionamento, em cima do grito do torcedor e da reação do Leandro, ele acabou expulsando o Giroto, mas também não achei que a expulsão do Giroto foi correta, não. Achei que as duas foram, talvez, lance para amarelo, né? Do Giroto, não sei, eu não vi o lance do Giroto de novo, não sei se era para amarelo, mas aqui, na dúvida, um amarelo, e do Capa, com certeza, é diferente o jogador estar correndo com a bola e você projetar o cotovelo para acertar, e você subir uma bola cabeça com cabeça, você vai cabecear a cabeça do adversário e você se protege com o braço. Pegou, foi talvez uma atitude que colocou em risco a integridade do adversário, acho que um cartão amarelo caberia. Então, acho que ele foi infeliz nas 2 expulsões. Só que, quando expulsou o deles, o jogo já estava 1-0 para a Chapecoense. Claudinei, boa noite. Na sua visão, como é que você enxergou o comportamento da tua equipe diante, né, das expulsões, desse ambiente tenso que o jogo se tornou, principalmente por essa visão da torcida e também, creio que de seus atletas e de você também, de que a expulsão foi equivocada? Você esperava que esse jogo fosse um jogo um pouco menos tenso, ríspido, pegado do jeito que ele foi? Isso de alguma maneira surpreendeu? E como é que você analisa esse comportamento, né, diante dos teus atletas em campo, diante desse cenário? E se você entende que a Chapecoense soube lidar melhor com isso? Não, cara, não sei. A gente falar que a Chapecoense acabou de empatou um jogo em casa e perdeu um fora, que todo mundo falou que eles não souberam lidar com a questão do jogo mais pegado, né? A história do jogo se dá no resultado. E como eles ganharam aqui, aí está se achando que eles vivenciaram melhor isso. Só que a expulsão foi do nosso lado. Talvez se tivesse expulsado um jogador deles na situação que expulsou o Capa, também eles teriam ficado, né, com os nervos à flor da pele, porque a gente vem vivendo um campeonato, né, e aí vamos voltar lá, que eu não queria falar da arbitragem. Quantos pênaltis o Javé já teve dentro da área, de botarem a mão na bola dentro da área e não foi marcado? Né? Não sou eu que estou falando, vocês viram, vocês falaram. Então, aí você vem carregando, o jogador carrega isso aí do campeonato. Eles estão jogando jogos, eles estão correndo, estão sofrendo. Né? Bota a mão na bola, não é pênalti. Daqui a pouco bota a mão na bola de novo, não é pênalti. E ele não esquece isso, ele não passa uma borracha. O ideal seria que fosse feito assim. Aí num primeiro lance duvidoso, um jogador nosso é excluído, e aí realmente eles trazem essa carga emocional, talvez fique mais à flor da pele. A gente, até o final do primeiro tempo, até comentei com eles, os minutos que a gente jogou 10 contra 10, parecia que eles continuavam tendo um a mais, porque a gente estava muito nervoso e não conseguia encaixar direitinho e saber que está 10 contra 10. Aí no intervalo a gente acertou, acho que a equipe voltou melhor, fizemos as correções que a gente achou necessárias e terminamos o jogo, na minha opinião, melhor que o adversário, merecendo até um empate, que não aconteceu. Claudinei, muito se falou durante a semana nessa preparação do Avaí ser aquele Avaí do primeiro turno. Te faço a pergunta, hoje o Avaí foi o Avaí do primeiro turno, sim ou não? Temos resultado não, porque no primeiro turno a gente ganhou de 3-0 da Chapecoense e hoje a gente perdeu, né? Mas em termos de luta, acho que não faltou luta. Eu acho que a torcida Mancha Azul, né, que fica aqui atrás do gol, a gente saiu do campo, os jogadores saíram aplaudidos, a torcida gritando que acredita que a gente pode reverter. Os jogadores se entregaram, se doaram, lutaram. Só que, assim,
o jogo ficou um jogo atípico, né? Um jogo 11 contra 11, futebol é uma coisa, um jogo 10 contra 10 é outra. Né? Você jogar 45 minutos com a Chapecoense, vindo no jogo quinta-feira, 11 contra 11, talvez no segundo tempo eles caíssem de rendimento mais cedo, a gente pudesse ter feito o placar. Só que a partir do momento que se tira um jogador nosso, eles ficaram numa zona de conforto, mais posse de bola, menos desgaste, e aí expulsou, já estava 1-0 quando expulsou, que igualou. Então, acho que o Avaí lutou. Isso aí é inegável. A gente até o último minuto estava buscando gol de empate. O Denilson teve chance lá no contra-ataque, acabou perdendo o controle da bola. Tivemos finalizações, pressionamos, terminamos o jogo, né, amassando a Chapecoense no campo de defesa, eles pedindo para acabar o jogo. Mas o gol não aconteceu. Talvez se o gol tivesse acontecido, a gente já está falando que o Avaí faz coisa, né? O Avaí empatou os 47, mas não aconteceu. Então a gente vai ter que deixar para fazer coisa lá em Chapecó, porque aqui a gente não conseguiu hoje. E para fazer isso, Claudinei, essa semana vai ter que ser mais trabalho técnico, tático, ou tem que se trabalhar muito também a questão psicológica ou emocional? Eu vejo a nossa equipe uma equipe muito forte emocionalmente, né? Eu acho que esses jogadores passaram no ano passado, vocês viram bem isso. A Série B a gente ganhou vários jogos em sequência, a gente não entrava no G4. Você ganhava um na terça, tinha que ganhar na sexta, tinha que ganhar na terça de novo, tinha que ganhar no sábado, aí tu olhava a tabela, estava em sexto lugar ainda, 3 pontos do G4. E eles viveram isso, eles jogaram vários jogos decisivos. A gente virou um jogo contra o Vila Nova lá em Goiânia, 2-1 com gol no último minuto. Né? A gente sofreu e os times sabem sofrer. A gente tem eles têm que continuar acreditando no que eles podem fazer, no que nós podemos fazer juntos. E é possível. Né? Ano passado eu assisti o primeiro jogo da Joinville e Chapecoense, eles ganharam de 1-0, o segundo jogo lá foi 1-1, se não me engano, né, em Chapecó. O segundo jogo da final. A gente tem condição de ir lá e vencer a Chapecoense lá. Agora, vai vencer por 2 gols de diferença? Eles sabem que podem perder por 1 gol de diferença, é diferente. Né? O Avaí 2, Chapecoense 0, em Chapecó é um resultado absolutamente normal. Pode acontecer. Qualquer situação, não é esse elenco de hoje. Qualquer situação na história, eles podem vir aqui ganhar de 2, porque é um clássico, a gente pode ir lá ganhar de 2. Só que você precisando ganhar de 2, é lógico que eles vão tomar um gol, não vão se abrir. Sabem que ainda estão sendo campeões. Então, tomara que a gente chegue lá, consiga abrir o placar, né, para botar essa pressão para o lado de lá e consiga virar depois, fazendo 2-0 lá e conquistando o título, que é o que a gente vai buscar lá. Se a gente desanimar agora, a gente não vai conseguir, a gente tem que acreditar que pode. Obrigado.